Hoje será a primeira mensagem que você vai ouvir sobre esse tema, sobre paternidade, né? Paternidade é a linguagem do reino. Paternidade é o propósito, melhor dizendo. Paternidade é o propósito do reino de Deus, né? Você, olhando para a Bíblia, você vai perceber que Deus elabora todo um plano, um projeto. A ideia de Deus, ele cria um propósito, e o propósito de Deus é gerar filhos. Então ele cria uma colônia chamada Terra. Para quê? Para que os seus filhos possam habitar esta colônia, povoar esta colônia. E diz lá em Gênesis que Deus coloca o homem para multiplicar e para povoar. A ideia de Deus sempre foi essa, e nós vamos então falar durante todo esse mês sobre esse tema, paternidade, o propósito do reino de Deus. Eu quero ler um texto, tá, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 6, por favor, encontre aí, João 14, a partir do verso 6, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Amém? Somente até aqui, fecha os teus olhos. Jesus, nós te louvamos, obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, a minha oração é que o Senhor fale com a igreja, assim como o Senhor tem falado sobre esse tema, ao meu coração, e que haja compreensão, entendimento nos corações, que a tua palavra seja como uma semente caindo em uma terra boa, que ela possa crescer, germinar, crescer, e como uma árvore frutífera produzir então os seus frutos. Em o nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Então, como eu estava dizendo, queridos, a grande ideia de Deus sempre foi esta, de gerar filhos. Esse foi o propósito de Deus, desde o Éden. Foi o plano original de Deus. Porém, com a desobediência de Adão, nós perdemos aquilo que havíamos recebido diretamente do Pai, que é aquela palavra, quando reúne-se o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Deus diz isso, Ele está colocando, imprimindo no ser humano a sua digital. Ele está imprimindo no homem o seu DNA. Então ali Deus está gerando os seus filhos. Mas por causa da desobediência de Adão, cada vez mais os seres humanos vêm perdendo a sua identidade. A identidade de imagem e semelhança de Deus, mas principalmente a identidade de filhos. Basta olhar para o mundo afora e você vai perceber que o que as pessoas têm a coragem de fazer, um filho de Deus ou imagem e semelhança de Deus não faria. Engraçado, agora há pouco, minutos antes de sair de casa, o celular deu sinal de mensagem, eu fui olhar, e aí um número estranho, dizendo assim: você pode depositar para mim aquele dinheiro que você ficou de depositar amanhã? Eu falei: opa, ô amigo, tá, quem é? Eu já peguei na hora. É o Marcelo? É o Marcelo. Então tá, hein? Andando conversa, né? Então uma pessoa que tem coragem de ir lá do outro lado tentar te dar o golpe, tirar o fruto do teu trabalho, da tua dignidade. Eu fico perguntando,
Será que alguém, imagem e semelhança de Deus, tem essa capacidade de fazer isso? Alguém que pode se identificar sendo filho de Deus, tem coragem? Como as pessoas, e isso é o mínimo, né? Estou dando um exemplozinho que aconteceu agora. As pessoas não estão mais nem aí, sabe? Então as pessoas vêm perdendo essa identidade de filhos. Mesmo depois da queda, o propósito de Deus eterno, ele prevalece ainda. A vontade de Deus é cada vez mais que o reino seja povoado. Por isso que a igreja foi plantada. Então o propósito de Deus, ele prevalece, estendendo o Senhor ao ser humano uma possibilidade de restauração desta paternidade. A grande proposta é que através de Jesus haja no ser humano uma restauração da paternidade, porque a paternidade é algo indispensável na vida do ser humano, queridos. Basta você olhar para a vida das pessoas com problemas psicológicos, emocionais, que têm distúrbios, pessoas muitas vezes agressivas, violentas, pessoas que estão com a vida completamente destruídas, e você, quando vai conversar com essas pessoas, a grande maioria delas tem problema com os pais, teve problemas com os seus pais, foram abandonadas, rejeitadas, maltratadas, não foram cuidadas devidamente. Os pais biológicos não conseguiram cumprir o seu propósito, o seu papel, e elas vão perdendo a identidade de um pai, e às vezes elas acabam transferindo para Deus esse mesmo reflexo de ter Deus como um pai vingador, como um pai maldoso, e não como o pai amoroso que é capaz de entregar a morte na cruz do Calvário, a vida do seu único filho, para trazer mais filhos para perto dele. Uma grande maioria das pessoas com esses distúrbios são pessoas que carregam mágoas profundas dos pais, moças, meninas, como nós vimos agora há poucos dias aí nos jornais, pai que tem coragem de violar sexualmente uma criança, um bebê. Isso é um absurdo para um ser humano, para um pai. Agora vocês imaginam que ideia essa criança vai ter de um pai. Imagina que ideia essa menina vai crescer e ela vai ter de um pai. E talvez isso possa refletir para o resto da vida dela, no relacionamento dela com Deus. Se não é Jesus que vem para intervir em um momento da vida dessa moça depois, talvez como jovem, adolescente, Jesus vem ao encontro dela. Se não é Jesus, cresce aí mais uma pessoa completamente, como diz aí, fora da casinha, com distúrbios, revoltada, uma moça que é revoltada com homens e revoltada com o próprio pai. Então o ser humano cada vez vem perdendo esse sentido, essa identidade, mas o plano de Deus ainda prevalece. A restauração da paternidade é algo indispensável. Por isso que nós estamos treinando líderes aqui para a implantação das células, e eu quero que você faça parte disso, porque a ideia de um líder de célula é cuidar do seu discípulo, é trabalhar no discipulado para gerar essa identidade de que tem alguém ali que cuida, alguém que ama, alguém que é um pai espiritual, como o apóstolo Paulo disse para Timóteo e muitos outros dos seus discípulos: este meu filho espiritual foi gerado nas minhas entranhas com dores. Talvez esses discípulos ali que Paulo gerou eram homens frustrados, talvez com os seus pais biológicos, mas quando eles encontraram o apóstolo Paulo pregando o evangelho, e Paulo conseguiu transmitir para esses rapazes jovens ainda esse verdadeiro sentido de uma paternidade. E talvez por isso, pensando nisso hoje, me veio isso à mente, talvez por isso Paulo fez questão de escrever dizendo a eles: vocês têm um pai espiritual, vocês não são bastardos, vocês não são órfãos. Então é muito forte na nossa vida, queridos, essa questão da identidade, da sua identidade, de quem você é em Cristo Jesus, da sua paternidade, você saber de fato quem
quem você é e conhecer de fato o Pai que você tem. O que é preciso saber para a restauração desta paternidade? Primeira coisa que nós precisamos entender e saber e conhecer bem, é saber que Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Pastor, mas aí é chover no molhado. Pastor, isso aí é algo rotineiro. É verdade, mas nem todos sabem, nem todos vivem. No verso de número 6 do texto que lemos diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Na verdade, Jesus está respondendo para os discípulos que Ele é o caminho e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus está falando isso para os discípulos porque os discípulos estavam cheios de dúvidas. Quando você lê os versículos anteriores, você vai ver que Tomé está questionando, os discípulos estão questionando ali e dizendo: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, nós não sabemos o caminho. E Jesus está dizendo: vocês não precisam conhecer outro caminho além de mim. Conheçam a mim, e vocês me conhecendo bem, vocês conhecerão o Pai. Talvez esses discípulos também foram homens que foram feridos, machucados. Naquela época, a lei judaica tratava os filhos com muito rigor, a ferro e fogo. E talvez esses pais, assim, talvez como teu pai te tratou, a ferro e fogo. Talvez foi um pai áspero, ríspido, um pai grosseiro, um pai que nunca te pegou no colo, um pai que nunca te fez um carinho, um pai que nunca te beijou, um pai que nunca disse para você: filho, eu te amo, minha filha, eu te amo, você é algo precioso, é preciosa aos olhos de Deus e muito importante para mim. Mas pelo contrário disso, talvez você foi alguém que foi rejeitado pelo pai. E aí por isso Jesus talvez esteja dizendo para os seus discípulos: vocês querem conhecer o Pai? Primeiro vocês precisam me conhecer. O que é preciso para a restauração da paternidade? Saber que é Jesus o único caminho que nos leva ao Pai. As pessoas, elas não estão precisando, queridos, de uma religião. As pessoas não estão precisando de mais igrejas, de uma igreja, de uma religião. As pessoas não estão precisando mais de um pastor ou de um outro líder qualquer, não. As pessoas estão precisando de fato conhecer Jesus, que é o único e verdadeiro caminho que nos leva ao Pai. Jesus é o único capaz de restaurar a alma ferida de uma pessoa que foi rejeitada, que foi abandonada, que foi destratada por um pai. Jesus é o único. Sabe, o islamismo não te dá uma identidade de filho. As três maiores religiões do mundo, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. O judaísmo, por mais que eles conheçam a Deus, mas não te dá uma identidade de filho. O islamismo, por mais que eles busquem a um Deus, e por mais que eles estão crescendo, por mais que eles propagam a linguagem deles, por mais que eles propagam as crenças deles, mas nenhuma dessas religiões tem a capacidade de dar a identidade de filho para um ser humano. Apenas o cristianismo, através de Jesus Cristo. Apenas o cristianismo, tá? O cristianismo é a única religião que, representado pela pessoa de Jesus Cristo, tem o poder de nos levar a Deus e nos dar então uma nova identidade, uma identidade de filho do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo. É somente através do cristianismo que a nossa identidade pode ser restaurada. E quando eu tenho a identidade restaurada, também eu tenho mudado o meu destino. Sabe, porque muitas pessoas já não têm mais um destino, já não têm mais esperança. Muitas pessoas já não sabem mais de onde vem e nem para onde vai. Por quê? Porque perderam a essência da identidade, da natureza do Deus Altíssimo.
Então nós precisamos, como igreja, e por isso este propósito desta campanha, durante este mês, tratar sobre esse tema, restaurando então esta identidade de que nós temos um Pai que nos ama. Não tenho outra maneira. Quando então essa identidade é restaurada, nós encontramos um verdadeiro sentido na vida. O nosso destino pode ser mudado. Quantas pessoas que ainda não conhecem de fato o caminho a ser percorrido, quando Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Quando ele diz ali: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim, todas as outras portas estão fechadas. Amados, não há outros caminhos, não há outra opção. Você que me assiste aí, não há dois caminhos, não há outros caminhos, não há outras opções, não. Só há uma opção, só há um único caminho. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém nesta vida, ninguém neste mundo vai até o Pai, tem esta identidade restaurada, se não for através de Jesus Cristo. Restaurando sua identidade, se a sua identidade for restaurada, o seu destino será mudado. O meu destino, amado, se revela através do caminho que se chama Jesus. Quando eu encontro então esse caminho, eu encontro a minha verdadeira identidade de filho. E essa verdadeira identidade de filho é que mostra o meu propósito de vida. Essa verdadeira identidade de filho é que mostra o meu projeto de vida eterna, o meu plano futuro. Essa verdadeira identidade de vida, se você olhar para o capítulo 14, no versículo 1 a seguir, você vai ver que Jesus está falando acerca das moradas celestiais. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, eu vou preparar lugar. É na casa do pai que ele foi preparar lugar, porque ele, como um filho, foi preparar lugar para os seus irmãos, nós que também somos filhos de Deus, em Cristo Jesus. Mas Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Por isso você precisa se deixar restaurar. Você precisa saber que é impossível conhecer a Deus sem conhecer a Jesus. No versículo 7 vai dizer assim: se vós me tivesseis conhecido. Olha o que ele está dizendo para os discípulos. Ele não está falando isso para a multidão, queridos. Jesus não está falando isso para a multidão, não está falando isso para pessoas, para os leigos, não. Jesus está falando, conversando com os seus discípulos. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. O que ele está dizendo? Você precisa saber que é impossível conhecer a Deus sem conhecer a Jesus Cristo. Por isso eu quero dizer para você, e escute o que eu vou te dizer, e eu digo sem medo de errar: todas as outras religiões são falsas. A única verdadeira que leva a Deus, ao Deus verdadeiro, é o cristianismo através da pessoa de Jesus Cristo. O resto é conversa. Pastor, o senhor não tem medo de dizer isso aí porque está gravando, vai para o Facebook e tal? Não tem, porque é a verdade de Deus. Se eu tiver medo de dizer a verdade de Deus, aqui não é o meu lugar. Todas as outras religiões são falsas. Pastor, o que é religião? A palavra religião vem do latim, que é religare, o verdadeiro significado, é ligar de volta. E qual é o propósito de Deus? O homem pecou lá no jardim do Éden, e a Bíblia diz que por pecar ele foi afastado, tá? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Pela sua infinita misericórdia, Deus então estrategou um plano, enviando o seu Filho, Jesus Cristo, para ligar o homem de volta ao Pai, para ligar o ser humano, para me ligar e ligar a humanidade, todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É isso, a religião nada mais é do que isso, voltar-se, religar-se a Deus. Então nenhuma outra religião, nenhum outro nome é capaz de ligar o ser humano a Deus, ainda que eles não pensem assim. Mas que bom saber que nós estamos com a verdade, porque nós vivemos baseado naquilo que está escrito na palavra de Deus, e a palavra de Deus é a nossa bússola, é a nossa base de regra e de fé, e nós vivemos por aquilo que está escrito, e assim nós cremos, e essa é a fé que confessamos. Pastor, será que o senhor tem toda a razão? Vamos esperar no final da conta, lá no finzinho, nós vamos saber quem tem a razão, mas eu creio que esta é a verdade de Deus para a humanidade. Então precisam saber, as pessoas precisam saber que é impossível conhecer a Deus sem Jesus, porque todas as outras religiões são falsas. O Pai se revela somente através do Filho. Não tem outra maneira de conhecer a Deus sem conhecer Jesus. E é interessante que só os filhos, eles têm o poder para testemunhar acerca do Pai. Só os filhos têm o poder para testemunhar acerca do Pai. Romanos capítulo 8, versículo 19, vai dizer que há uma ardente expectativa da criação que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Há uma ardente expectativa da criação que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, se manifesta aí, deixa eu ver. Aleluia! Mas a manifestação que a Bíblia está dizendo aqui, não é essa manifestação aí, glória a Deus, não, amados, é muito mais do que isso, louvado seja Deus. É porque vai chegar o tempo em que tudo que está escrito aqui vai se cumprir, e ainda que você esteja morto, você vai ressuscitar, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, e nós seremos embaixadores de Cristo nessa terra, chamados filhos do Deus Altíssimo. É essa expectativa que a criação aguarda, a manifestação dos filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, querido, se manifeste, não só no culto, se manifestando, adorando, glorificando a Deus, se manifeste testemunhando que Ele é Deus, que Ele é teu Pai, que você não é bastardo, que você não é órfão, que você tem sim um pai e tem um irmão mais velho que morreu na cruz para nos dar vida e vida em abundância. Amém, louvado seja Deus. Então se manifesta. Se você é filho de Deus de fato, então se comporte como tal. Porque Jesus vai dizer: se vocês são meus discípulos, estiverem em mim, e eu estiver em vós, e vocês estiverem na minha palavra, então não é de qualquer jeito. Não, nós precisamos estar em Cristo, porque o processo da adoção, nós não tínhamos nenhum direito, não. Nós não tínhamos direito dessa adoção, nós não tínhamos mais direito de ter esse pai, não tinha não. Mas pela misericórdia de Deus, pelo seu infinito amor, que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha assim a vida eterna. Então pela misericórdia de Deus, então foi que Jesus Cristo pagou um alto preço, para que nós fôssemos adotados então como filhos de Deus. Então se você é filho de Deus, então se comporte, viva como tal. Se você é filho de Deus, então, porque sabe, queridos, às vezes tem pessoas que diz ser filho de Deus, mas não vive como tal. Não vive. Por que não vivem? Porque existem tantos bloqueios, tantos traumas e tantas limitações dentro da cabeça dessa pessoa, no coração dessa pessoa, que ela nem sequer se sente no direito de ser herdeira de um Deus tão poderoso. Não, eu não tenho esse direito não. Não, isso não é para mim não. Amado, filho é filho, pronto, acabou. Louvado seja Deus. Filho é filho, pronto, acabou. Eu quero sim provocar tua mente para que você possa mudar diferente. Lembra da história dos dois filhos, o pródigo e o irmão? A gente julga tanto o que saiu, mas o que saiu realmente ele sabia de fato que tinha alguns direitos.
Então ele pega a sua parte e sai, gasta da maneira errada, faz tudo errado. Mas o que ficou estava tão errado quanto o que saiu, porque estava dentro da fazenda do pai, mas não se sentia no direito de pegar um cabrito para comer com os amigos. Que filho é esse? Que filho é esse que tem medo de conversar com o pai? Que filho é esse que tem medo de chegar diante do pai e falar: pai, me dá vou chamar meus amigos aí e vou desfrutar do que nós temos vivido? Que filho é esse que não tem um relacionamento? Que filho é esse que sente inveja porque o irmão voltou? Que filho é esse que não celebra a volta do irmão? Que filho é esse? Que filho é esse? Um filho que está dentro, às vezes dentro da igreja, mas não celebra. Um filho que está dentro da igreja, mas não sabe o pai que tem. Gálatas capítulo 4, versículo de número 4 a seguir vai dizer que no tempo em que o herdeiro ainda é menino, ele nada se difere do escravo. No tempo em que o herdeiro ainda é menino, ele nada tem de diferente de um escravo. Preste atenção, porque isso é revelador. E é para explodir mesmo a tua mente, para que você saiba de fato que você tem um pai, quem é teu pai, você já é filho e pronto, acabou, em Cristo Jesus, é claro. No tempo em que o herdeiro ainda é menino, ele nada se difere de um escravo, mesmo sendo ele tutor de tudo. Mesmo que ele seja dono de tudo, mesmo que ele seja possuidor de tudo, se ele é menino, ele não tem nenhuma diferença de um escravo. Sabe o que isso quer dizer? Isso fala sobre a imaturidade de muitos cristãos que nascem na fé, mas nunca crescem, nunca amadurecem, sempre são meninos, sempre com a linguagem de menino, nunca desfrutam daquilo que Deus tem. Eu estou falando em todas as áreas. Não desfruta do casamento, não desfruta da família, não desfruta do privilégio de servir a Deus, não desfruta da igreja, não desfruta do sol, não desfruta do ar que respira, não desfruta de nada, vive murmurando, vive questionando, vive criticando, vive, sabe? Que filho é esse? Isso é vida de escravo, não é para você, em nome de Jesus. Nesta noite eu venho trazer uma palavra para libertar você deste cativeiro. Você é filho, foi chamado sim para ser filho de Deus em Cristo Jesus. Um alto preço foi pago para você, por você. Então tome posse dessa bênção, viva como filho de Deus. Aleluia. Então se manifeste como filho, viva, se comporta como filho. Apenas aceite esta condição e pronto, eu aceito. Como eu disse aqui na nossa oração, às vezes a gente fica, mas Deus faz, e Deus está olhando para mim, para você, dizendo, não, você não precisa mais ficar pedindo, usando de vãs repetições, apenas aceite, apenas agradeça, apenas receba no nome de Jesus, porque eu já fiz, já está pronto, apenas tome posse para a tua vida. O que nós precisamos saber o que é preciso saber para a restauração dessa paternidade em nós, desse sentimento de paternidade? Precisamos saber que simplesmente estar com Jesus não significa conhecê-lo. Olha o que diz no versículo de número 9: disse-lhe Jesus, Filipe. Está falando com Filipe, amados. Está falando com Filipe. Não está falando com uma pessoa qualquer, está falando com um discípulo. Está falando com um discípulo que já caminha com Jesus há praticamente 3 anos, andando, ouvindo, aprendendo, sendo ministrado. Não está falando com um leigo, não está falando com uma pessoa da multidão, está falando com o seu discípulo Filipe. Ele diz, Filipe, verso de número 9, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quer dizer, eu estou tanto tempo convosco que vocês ainda não me conhecem. Eu estou todos os dias, o Espírito Santo de Deus está falando com você aqui, amado. Eu estou todos os dias, diz o Senhor, com você, mas você ainda não me conhece o suficiente para saber que eu sou teu Deus, que eu sou teu Pai. Eu estou em todos os momentos com você, mas você ainda não me conhece, porque às vezes você questiona, Deus, onde está? E Deus está dizendo, eu estou bem aqui, eu estou bem do teu lado, eu estou bem perto de você. Você já caminha com Jesus há tanto tempo. Quantas pessoas que estão na igreja, mas ainda não conhecem Jesus, já se converteram há anos,
mas ainda não têm intimidade, não têm comunhão, não têm relacionamento, não sabem sequer quem é Deus e o que Ele pode fazer. A Bíblia diz que uma multidão de pessoas estiveram com Ele, mas essa multidão de pessoas não o conheceram. Não o conheceram. E por um pouco de tempo também, nem sequer os discípulos o conheceram. Nós fomos chamados, queridos, para 4 fases na vida desse processo de adoção. Primeira fase, chamados para ser discípulo, amém? Diga glória a Deus. O discípulo, ele segue o seu Senhor, ele é chamado para seguir o seu mestre. Mas não fica só nessa fase, porque quando ele começa a seguir, ele vai começar a ver o mestre fazendo, e ele vai começar a trabalhar junto com o mestre. Vai começar a servi-lo. Então a segunda fase é o serviço. Você é chamado para ser discípulo, mas na caminhada você precisa começar a servir também. Mas não fica só no serviço, porque o servo serve ao seu Senhor, mas tem muitos servos que servem ao seu Senhor do lado de fora da casa, servem ao seu Senhor na fazenda, mas nunca sentaram na mesa com o seu Senhor. Mas então Jesus vai dizer para os seus discípulos, aí mesmo no Evangelho de João: a partir de agora eu já não vos chamo mais de servos, mas sim vos chamo do quê? De meus amigos. Agora já não é mais simplesmente discípulo, agora já não é mais tão somente servos, não, agora são amigos. Eu posso servir alguém por muitos anos sem ser amigo dessa pessoa, sim ou não? Sim ou não? Eu posso servir alguém, eu posso caminhar junto com uma pessoa há muito tempo sem servir a pessoa. Eu posso seguir uma pessoa sem servir ela. Ou eu posso servir por muitos anos essa pessoa sem ser amigo dessa pessoa. Mas o processo não para por aí, porque Deus, Ele é extraordinário, e o processo é muito maior do que aquilo que a gente pensa acerca das nossas vidas. Deus não para por aí, porque Ele não quer apenas que você seja um discípulo, Ele não quer apenas que você seja um servo, trabalhando para lá e para cá, como Marta. Marta, por que andas inquieta? Lembra? Ah, Senhor, fala para minha irmã me ajudar no serviço, Marta. Agora não é hora de serviço, Marta, agora é hora de aquietar-se nos meus pés e me ouvir falar, de ter comunhão, de estar perto, Marta. É hora de ser amiga, é hora de parar o serviço. Então muitos servem, mas não são amigos, e Deus não chama você, não me chama apenas, Jesus não nos chama apenas para ser discípulos ou servos ou amigos, mas Ele nos chama para sermos filhos de Deus, queridos, filhos de Deus. E o filho não apenas segue os exemplos do pai, o filho não apenas procura trabalhar junto com o pai, o filho não apenas deve ser amigo do pai, não, mas o filho tem uma convivência, o filho, ele mora na mesma casa, no mesmo teto, come na mesma mesa. Aleluia, amém. Você recebe essa condição de filho? O filho é herdeiro, amados. Filho é herdeiro. Advogados que estão aí sabem disso. Não tem como fazer uma partilha se o filho está documentado, legitimado ali. Não tem como ficar de fora. Se você provar que é filho, você tem direito à herança. Aleluia. Mas Jesus pagou um preço já para provar que nós somos filhos, e se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Mas agora, eu e você, nós precisamos ter essa identidade restaurada, que foi distorcida lá no Éden, e que o diabo tenta até hoje distorcer, mentindo, enganando, falando que você não é nada disso, que você não serve para nada disso. Mas isso tudo é mentira do capiroto, do cramonhão, é mentira dele, é mentira. Você foi chamado para ser herdeiro de Cristo, em Cristo e com Cristo Jesus, herdeiro e filho do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus.
Foi chamado, por isso que Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração, na casa de meu pai tem muitas moradas, eu conheço lá, tem lugar para todo mundo, fica tranquilo, eu vou lá e vou ajeitar lugar para todos vocês, e quando tudo estiver prontinho eu vou voltar para buscar vocês, porque o teu lugar é onde eu estou, junto com o Pai, ali é o teu lugar também. Amém, queridos? A restauração da paternidade no coração dos filhos, ela trará de volta o sorriso no rosto do Pai. Sabe, quando as pessoas entendem de fato as pessoas entendem quem são, a sua identidade, a sua origem, elas vão então descobrir o seu destino, sabe? E quando isso acontece no coração de uma pessoa aqui na terra, oh, aleluia, louvado seja Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que nos revela isso. Eu creio que há uma alegria, um sorriso no coração do Pai Todo-Poderoso. Lembra-se quando ele disse acerca do seu filho Jesus: este é o meu filho, a quem me comprazo. E sabe o que ele está dizendo? Eu tenho prazer nesse moço aí. Eu tenho prazer, Deus tem prazer nos seus filhos, queridos. Deus tem o prazer quando você serve a Deus, quando você serve a Jesus, quando você serve ao reino de Deus. Deus tem prazer quando você dobra os seus joelhos para orar, quando você busca o Senhor, quando você vive uma vida longe, sabe, das trevas, longe, porque Ele já te arrancou de lá. O que você quer mais lá? O Espírito de Deus está falando com alguém aqui. O que você quer mais lá? Se Ele já te arrancou de lá, você quer voltar? Como a porca volta para a lama e o cachorro volta ao vômito? Ei! Deus tem prazer. Deus tem prazer nos seus filhos. Deus tem prazer na sua vida, na vida que você vive de comunhão. Deus tem prazer. Este é o meu filho em quem tenho prazer. Sabe por quê? Porque mais importante do que o seu trabalho é a sua pessoa para o seu Pai. Sabe, tem pessoas que trabalham uma vida inteira na igreja, nunca conseguiram arrancar um sorriso do coração de Deus, sabe, porque fazem com segundas intenções, sabe, com pensamentos impuros, impróprios, mas quando ele encontra um filho verdadeiro, um coração sincero nessa terra, Deus tem prazer. Louvado seja Deus. Então que a minha e a sua, sabe, identidade seja restaurada, que nós possamos viver então esse propósito do reino de Deus, esse propósito da paternidade. Você tem pai, você não é bastardo, você não é órfão, você tem um pai que te ama mais do que você merece. Isso é uma verdade. Eu tenho um amigo que eu digo para ele assim: e aí, como é que você está? Ele falou assim: estou muito bem mesmo, mais do que eu mereço. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade, porque Deus nos ama mais do que nós merecemos. Deus é Pai e cuida de nós mais do que nós merecemos. E às vezes por coisas tão pequeninas e tão bobas as pessoas abandonam a casa do Pai, vão embora de perto do Pai, não querem mais comunhão com a família do Pai, não querem mais viver os propósitos do Pai. Querido, deixa de conversa. Deus te ama. E nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, o judeu que venceu na cruz por nós, te ama muito também, mais do que você merece. Então receba essa adoção de filho, porque Ele te deu esse direito em Cristo Jesus de nos tornarmos filhos de Deus. Vamos orar. Louvado seja Deus. Sentado mesmo como você está, curva sua cabeça, feche teus olhos, fale com seu Pai. Fale com seu Pai. Aleluia. Oh Pai, talvez você tenha uma imagem distorcida de pai. Talvez você, filha, talvez você, filho, foi ferido com palavras. Talvez você nunca teve o colo que você tão desejou. Talvez você nunca recebeu o abraço que você tanto quis. Talvez você, filha, esperando um carinho do seu pai, você recebeu foi uma bordoada.
Mas essa não é a imagem de Deus. Essa é a imagem do homem caído por causa do pecado, lá do Éden. Porque o teu pai é um Deus de amor, ele não é assim. E talvez você, por longos anos, venha vivendo os resultados desse sentimento aí dentro do seu coração, que você acaba transferindo isso. Você moça, você mulher, acaba transferindo isso para o seu esposo, você acaba transferindo isso para os seus filhos. Aí você não consegue amar de verdade, de fato, porque você nunca se sentiu amada, nunca se sentiu amado. Mas que o amor de Deus venha encontrar lugar no teu coração, que o bálsamo, que a unção do Espírito Santo, aquela que despedaça o jugo, que quebra as cadeias, ela vem sarar. E você possa nesta noite receber esta unção sobre a tua vida, e que seja restaurada no nome de Jesus, este sentimento de uma paternidade. Oh Jesus, nós te louvamos, Senhor. Pai, bendito e exaltado seja o teu nome, graças te damos, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós. O Senhor é Pai. E diz a tua palavra que por ser Pai, o Senhor nos corrige, nos disciplina. Quantas vezes que o Senhor tentando nos corrigir, Senhor, nós não entendemos, e aí então queremos fugir da tua presença como o pródigo fugiu, e queremos viver dissolutamente, porque não queremos correção, não queremos proteção, não queremos cuidado. Mas Senhor, que isso possa mudar nesta noite, porque o melhor lugar para estar é na tua presença, é debaixo dos teus conselhos. Oh Pai, nos perdoa, Pai, nos perdoa às vezes que abrimos os lábios para murmurar, para falar aquilo que nem sabemos. Jesus, nos perdoa pelo pouco que te conhecemos, nos ajuda a te conhecer melhor, pois tua palavra diz: conheça a verdade, que a verdade é que traz libertação, e o Senhor é a verdade. Queremos te conhecer melhor, Jesus, porque não há outro caminho que nos leve ao Pai. Então queremos conhecer muito bem este caminho chamado Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Traz cura, traz restauração, sara os corações, e que possamos entender e ter esta identidade restaurada de filhos, para que se cumpra o teu propósito eterno, que esse propósito eterno possa prevalecer, Senhor, em nossos corações. No nome de Jesus nós oramos. Amém, Jesus. Amém, queridos. Amém. Você recebe no seu coração? Aplauda o Senhor Jesus então. Aleluia. Glórias a Deus.